Pessoal, recentemente eu mostrei pra vocês que eu importei esse notebook aqui, que é o Zephyrus G14, né? Um notebook aqui dos meus sonhos. Infelizmente não dá pra importar mais porque a loja onde eu comprei ele na Amazon já era, não tá mais disponível. Mas esse aqui é um notebook que me atraiu muito, primeiro pela beleza dele, é um notebook de 14 polegadas aqui, da linha Zephyrus, que eu sou apaixonado. Só que tem um segundo ponto bem interessante pra gente abordar, que é o kit dele, porque ele tem um conjunto Full AMD. Tanto o processador quanto a placa de vídeo são da AMD, no caso tem um Ryzen e também uma Radeon, né, de placa de vídeo. Inclusive estamos aqui com o VAP hoje. Salve! Esse Zephyrus G14 ele vem equipado com Ryzen 9 6900HS e a placa de vídeo também da AMD, que é o nosso primeiro contato, vem com uma Radeon RX 6700S. O ponto é, tanto o processador como a placa de vídeo, a gente pode notar que eles terminam em S, né? Sim. Isso indica que são modelos com cortes de energia, né? São focados mais para economizar um pouco de energia, não tanto para entregar performance bruta. Até porque o tamanho desse notebook, 14 polegadas, né? Não dá para botar componentes full power aqui, de muita performance. E aí, mas vamos ver onde que esses componentes se encaixam, né? Por exemplo, essa placa de vídeo, essa RX 6700S, ela se compararia, de repente, com uma 3050, 3060, onde que ela ficaria por aí, né? E também, sobre o processador, não é o foco muito desse vídeo, né? Mas você chegou a testar esse Ryzen 9, né? Pra saber mais ou menos como é que ele fica aí em performance. A gente fez os testes no Cinebench, né? Tanto em multicore quanto single core. E no multicore ele fica ali parecido com os 512-500H. No single core ele fica um pouco atrás. Então o foco realmente vai ser comparar a RX 6700S, nosso primeiro contato com uma placa de vídeo da AMD, e ver em qual nível ela bate de frente com as placas da NVIDIA, que a gente já tá mais acostumado. Enfim, o VAP fez vários testes aqui para poder mostrar para vocês, mas antes eu tenho apenas um recadinho para você poder economizar aí nas suas compras online, caso você vá comprar um notebook novo, vai comprar algum periférico, né? Que é a dica de você utilizar o cashback da Cuponomia, pessoal. Vamos supor que você tá lá no nosso site de promoções, que agora nós temos um site de promoções, né, de notebooks periféricos, e você achou alguma promoção de notebook que te interessa lá. Só que, cara, além de você poder aproveitar a promoção, você também pode ativar cashback, né, usando a extensão aí da Cuponomia, para parte do dinheiro que você pagar no produto voltar para você. Aí a porcentagem de cashback varia de site para site, né? Nessa extensão, inclusive, dá para você ver cupons de desconto também. E caso você não esteja no navegador de internet, você também consegue fazer tudo pelo smartphone, né? Para comprar através do celular mesmo. Se vocês não utilizam ainda, recomendo demais vocês começarem a utilizar o serviço da Cuponomia, é parceira, né, aqui do canal. E se vocês se cadastrarem pelo meu link, você já começa com R$5 na sua carteira, fechou? Vou deixar os links aqui na descrição. Agora, VAP, vamos lá para os testes da AMD versus NVIDIA nas placas de vídeo. E bom, VAP, antes de você começar a mostrar os testes que você fez nessa placa de vídeo, é bom a gente mostrar quais são as especificações, né, dessa RX 6700S, quanto de VRAM que ela tem, né, onde que ela ficaria posicionada mais ou menos. Bom, essa placa de vídeo da AMD, né, a RX 6700S, ela é construída na arquitetura RDNA 2, né, a tecnologia da AMD para a placa de vídeo, que é usada também nos consoles da atual geração. Play 5 e Xbox Series X e S. Eles utilizam placas gráficas da AMD, né? Na arquitetura RDNA 2 atualmente, né? Isso. Além disso, ela conta com 8 GB de VRAM, o que aí já é um diferencial em relação às placas da NVIDIA, né? Como a gente vai comentar. Ela é uma versão de baixo consumo, né? Para economizar um pouco de energia em relação a 6700M, que essa sim é a placa focada em performance bruta total da AMD. E pelo que eu vi, essa 6700M, não a S, tá? A M, ela é mais comparada com a RTX 3070, pelo que eu tava vendo em alguns comparativos, né? Ela tem 10 GB de VRAM e tal, a performance dela é bem mais alta. A versão S é uma versão capada, vamos falar assim, né? Que vai consumir menos energia, vai entregar menos também, né? Tem várias diferenças, acho que tem menos VRAM, menos clock, né? Isso, ela vem com 8 GB de VRAM, né? Ela perde 2 GB em relação a 6700M. Ela também tem uma diminuição nos clocks, a largura de banda dela é menor e também ela vai consumir um pouco menos de energia. Aqui nos Zephyrus ela tá chegando a apenas 100 watts de consumo no máximo, né? Fica mais nos seus 90 ali, mas o máximo que ele chega ali é 100 watts, sendo que, por exemplo, se a gente for comparar essa 6700S com uma 3060, a 3060 chegaria a 140 watts. Então, dá para ver que a 6700S ela realmente tem um consumo bem abaixo. Mas ela tem 8 GB de VRAM. Vamos para os testes então para ver como é que ela fica aí. Vamos comparar ela com a placa de vídeo do Legion, que é a melhor 3060 que já passou por aqui, e também com a 3060 do Triton, porque era uma 3060 capada, né? Uma 3060 de apenas 115 watts. Vamos ver como é que ela se saiu aí no comparativo. Então vamos começar pelos resultados em Full HD.
Começando pelo jogo Cyberpunk, né? A gente testou os 3 notebooks na qualidade Ultra, o preset padrão do Ultra. A RX 6700S pega 50 FPS de média. Isso em Full HD, né? Isso em Full HD. A RTX 3060 de 115 watts, que está presente no Triton, ela pega 51 FPS. Quase a mesma coisa, resultado, né? Considerando o empate. Mas a RX 3060 do Legion 5i, que é a RTX 3060 mais forte, pega 58 FPS. Então aqui a gente já vê Mas distanciamento, né? Ele pega 15% a mais de performance comparado com a RX 6700S. Mas aqui já tá um ponto legal, porque parece, pelo menos olhando esse resultado do Cyberpunk, dá para concluir, assim, superficialmente, que essa placa de vídeo da AMD tá basicamente no mesmo nível de uma 3060 capada, que é o que eu esperava. Sendo bem sincero, eu tava imaginando alguma coisa mesmo, meio assim, né? Parecida com a 3060 ali do Triton. Mas isso foi o resultado do Cyberpunk, né, Vap? Você testou outros jogos e não ficou o tempo todo empatando dessa forma, né? O próximo jogo que a gente tem pra mostrar é o Plague Tale Requiem. A gente testou no preset do alto, também em Full HD. A 6700S pegou 50 FPS novamente, o mesmo resultado. O Triton 300 SE, ele fica 8% na frente, com uma média de 54 FPS. Já o Legion 5i atinge 60 FPS, o que dá 20% em cima do resultado conseguido pela placa de vídeo da AMD. São 10 FPS a mais, né? Você saiu de uma taxa de frame de 50, que às vezes pode causar stutter e tal, para você manter uma fluidez muito melhor a 60. Mas, de novo, né? O Legion tem uma 3060 Full Power, então já deu para perceber que a 6700 não vai competir com a 3060 Full Power do Legion, do Helios, do Dell G15 também. Tá competindo mais com as capadas, né? Mas aqui no A Plague Tale deu pra ver também que aqui ficou atrás do Triton, por mais que seja uma diferença de apenas 4 FPS, né? É 8% de diferença. E você notou nos seus testes, né? Que isso foi um padrão. Ela costuma ficar abaixo da 3060, mesmo da 3060 do Triton, que é a capada, né? Sim, esse resultado se repetiu em vários testes, né? O próximo jogo, Atomic Heart, no preset atômico em Full HD, foi o mesmo resultado. A 6700S ficou 15% atrás do resultado do Legion e 10% atrás do resultado do Triton. Então, a gente tem, de novo, essa escadinha. E aqui a gente pode ver também o degrau na escala de consumo. Como a gente comentou, são placas de vídeo com consumos diferentes. E no jogo Atomic Heart, a gente pode ver que a 6700S fica ali na casa dos 100 watts, enquanto a RTX 3060 do Triton 300 SE fica na faixa dos 110 e a RTX 3060 do Legion 5i fica na casa de 120 watts de consumo. Então a gente tem a mesma escadinha no desempenho, né, na média de FPS e também na quantidade de energia consumida pela placa de vídeo. Então, por enquanto, nesses testes em Full HD, né, e principalmente nesses jogos onde não bateu no limite de VRAM da 3060, né, então os 8 GB de VRAM da 6700S não brilharam tanto assim, deu pra ver que ela realmente fica atrás das 3060, fica muito atrás de uma 3060 Full Power, fica ainda um pouco atrás da 3060 capada. Eu acho que o Triton ainda, por ter 115 watts, né, de máximo ali de consumo, ainda fica na frente. Talvez essa 6700S esteja mais parecida com a 3060 do Helios 300 lá de 2021, que tinha uma 3060 de 80 watts que chegava a 100 watts no total também. Eu acho que ali sim seria um comparativo um pouco mais justo. Mas nós testamos alguns jogos também, VAP, em Quad HD. Porque aí em Quad você vai aumentando a resolução, você vai aumentando a necessidade de ter mais VRAM. E a placa de vídeo da AMD tem 2 GB a mais do que as 3060. Tivemos alguma vantagem para a AMD nesses pontos? Trocando a resolução, colocando mais carga em cima da quantidade de memória, né, quantidade de VRAM, a gente começa a ver sim uma diferença. Como no caso do Forza Horizon 5 no Ultra em Quad HD, a 6700S consegue pegar 20% a mais de performance do que a RTX 3060 do Triton 300 SE. Fica também na frente do Legion, né? Legion 5i. A distância é menor, mas ainda fica na frente, né? Inverteu o cenário. Sim, porque aqui no Forza a gente sabe que quando a gente estoura a VRAM, diminui muito o FPS. E aqui com 2 GB a mais você consegue aumentar um pouquinho ou a qualidade ou a resolução, como foi o caso. E você ainda comentou que o Forza também tem uma certa parceria com a AMD, né? Porque é da Xbox, por exemplo, né? Então eles rodam... O Forza em si já roda naturalmente em placas de vídeo AMD também, né? Sim, ele também já tende a ir um pouquinho melhor, né? Colocando placas de mesmo nível. O mesmo acontece no Assassin's Creed Valhalla. A gente não chegou a testar o Legion 5i nesse jogo, mas a RX 6700S empurra um pouco mais do que o Triton 300 SE. De novo no preset alto em Quad HD, onde você exige mais memória de vídeo, né? Você precisa de um pouco mais de VRAM e também é um jogo mais otimizado para placas da AMD. Então aqui você consegue ver de novo o cenário invertendo. Só que calma lá, não é que você vai botar em Quad HD e o Zephyrus com a placa de vídeo da AMD vai ganhar de todo mundo, porque foi só nesses 2 jogos em específico, né, que consomem bastante VRAM.
nós testamos alguns outros jogos e, por exemplo, no Red Dead Redemption 2 ou Horizon Zero Dawn, ele continuou perdendo, né? Mesmo em resoluções mais altas, a VRAM a menos da 3060 não fez ela ficar atrás da 6700S, né? Nesses jogos não fez diferença, ela manteve aquele padrão de ficar um pouco atrás da 3060, tanto do Triton como do Legion 5i. Só que todos esses testes foram feitos em jogos, né, VAP? Talvez você queira saber se a AMD de repente é boa para software de produtividade, para renderização, para trabalhar em projetos, modelagem 3D, esse tipo de coisa. E talvez a AMD não esteja tão boa quanto a Nvidia nesse ponto, né? A gente sabe que muitos desses softwares são mais otimizados sim para NVIDIA. Alguns testes de benchmark, como por exemplo o V-Ray, tem alguns testes que só rodam em placas de NVIDIA, né? Não são compatíveis com as placas de AMD. Você olha a indicação de componentes, né? De alguns softwares, eles costumam ir pro lado das NVIDIA, né? A gente pegou como base o resultado do Blender, onde a RX 6700S pegou 926 pontos, enquanto a RTX 3060 do Triton pegou 2.668, quase 3 vezes mais. Sim, uma diferença muito grande, né? É um benchmark sintético apenas, mas você já vê que tem sim uma grande diferença no uso dessas placas de vídeo para renderização. Tem outra coisa também, além de utilizar a placa de vídeo em projeto, eu achei também que, por exemplo, o software da AMD é um pouco mais simples do que o software da NVIDIA, né? Não mais simples de interface, esse tipo de coisa, mas me careceu um pouco de recursos, né? Por exemplo, no software da AMD, pelo menos dessa placa do Zephyrus, você não tem como gravar o jogo que você tá jogando, igual o GeForce Experience tem o Shadowplay. Aqui, eu sei que a AMD tem como gravar a tela, porque eu já tive placa de vídeo AMD de PC e tem como. Só que nesse cara, o software é bem mais simples, né? O software aqui da placa de vídeo não tinha essa opção nem de gravar, nem de transmitir. Isso influenciou um pouco o nosso uso, né? Porque os nossos testes são feitos gravando a tela. A gente teve que gravar por outros métodos. Então, no geral, além de jogos, parece que a AMD também tá um pouco atrás na questão, primeiro, né, de uso dele em produtividade, em softwares de trampo e também em recursos externos. A NVIDIA realmente tá um pouco na frente, acho que é por isso até que a NVIDIA ela é bem mais popular. Mas aí eu entro aqui com um contra-argumento de que a NVIDIA tem que aprender com a AMD, pelo menos na parte de VRAM, né? Um ponto muito positivo aqui para a AMD é o fato dele ter mais VRAM. Hoje em dia a gente tá vendo que os jogos estão consumindo muita VRAM. O fato de ter 8 GB aqui eu acho muito bem-vindo, né? As 4060 agora da NVIDIA estão vindo com 8 GB também, mas a AMD sempre coloca mais VRAM, o que eu acho que é um ponto bem positivo para ela, mas talvez você perca nos outros pontos, como recursos e até performance bruta, né? Por mais que a gente tenha testado aqui uma 6700S, abaixo de uma 3060 capada de um notebook, por exemplo. Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse resumo, tá? Vale a pena lembrar que tudo isso foi em cima desse notebook. Pode ser que uma placa de vídeo AMD de algum outro notebook, uma 6600M, por exemplo, 6700M, passe uma outra impressão pra gente, mas é o nosso primeiro contato com uma placa de vídeo da AMD, a gente queria passar, né, essa nossa experiência pra vocês. Comenta aqui o que vocês acharam. Comenta também, de repente, alguém que tá assistindo tem uma placa de vídeo da AMD em um notebook, tá? Não em PC, e sim em notebook. Comenta aí qual que é a sua experiência também pra comunidade ficar sabendo, fechou? Não se esquece de ver a descrição desse vídeo aqui, porque tá lá o link do nosso site de promoções e também da Cuponomia pra você ativar cashback nas suas compras, fechou? A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar seu gostei e vejo vocês no próximo vídeo então. Até mais, valeu! Até mais!